Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão, vamos passar em revista as coisas boas, as coisas que têm o seu valor, porque quando a gente se ocupa com coisas importantes, a vida se torna mais importante. Amém? Valorize e use como instrumento de preparo para a vida, que é a gratidão. A gratidão trabalha na sua memória. O que você quer lembrar? O que é bom ou o que é ruim? Então lembre do que lhe dá motivo de agradecimento. Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado porque até aqui a boa mão do Senhor tem sido sobre nós e tem trazido a bom termo esta obra. Obrigado, Senhor, porque se não fosse as tuas misericórdias, não estaríamos aqui. Não existiria essa igreja e não estaria esse povo aqui para te louvar e te adorar. Obrigado, porque tudo isso é a prova do teu amor, que tem enviado Jesus Cristo, Senhor, como prova de amor ao mundo, para salvar o mundo que estava perdido. Obrigado, porque o Senhor nos encontrou, nos salvou e nos levantou e nos chamou para fazermos parte da sua glória. Muito obrigado. Obrigado por cada vida que tem dado crédito à tua palavra, que tem ouvido a tua voz, que tem experimentado e colocado em prática as instruções que têm vindo da tua parte. Muito obrigado. E aqui estamos reunidos nessa noite, ó Pai, para oferecermos o nosso culto, a nossa gratidão, a nossa adoração, ó Senhor, e pedimos que as tuas misericórdias se derramem sobre todos aqui presentes e que o Senhor use dessa misericórdia e fale ao nível do entendimento, que a palavra venha como luz para o caminho, como resposta para as interrogações da vida e como instrução para o preparo. Nós abençoamos a todos, estabelecendo o governo do Senhor, levando cativo todo o pensamento, desligando as vidas de todas as coisas negativas, desligando as vidas de todo o envolvimento com as coisas que o inimigo é quem governa, e estabelecemos o governo do Senhor sobre este lugar, sobre todos os que aqui estão, e pedindo, Pai, que a tua graça alcance a todos e que o Espírito do Senhor convença cada coração e que acima de tudo o Senhor seja glorificado e a igreja edificada. Abençoamos a todos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
para sempre. Amém. Para sempre. Aleluias. Obrigado, Senhor. Podeis tomar assentos. Dizei aos justos que bem lhes irá. O propósito de termos tantos expedientes de culto é justamente oportunizando a igreja, ao povo de Deus, as pessoas que querem serem salvas, se ajustarem. Pois a própria palavra do Senhor diz que o povo perece. E se eu fosse perguntar quem quer perecer, ninguém quer. Mas o Senhor mesmo diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento Deus não impõe, Ele propõe. E aqueles que aceitam as propostas divinas, descobrem o que precisam para se ajustar, que área precisam melhorar, o que precisam aprender, o que precisam entender melhor. Então, cada um busca, assim como é a vida secular ali fora, para o preparo para as profissões, para o crescimento, aperfeiçoamento, para aprender uma nova técnica. E eu quero nesta noite trazer uma palavra de algo muito interessante. Tem duas palavras que é um pouco contramão na atualidade. Até o sistema religioso não gosta muito de falar sobre elas, porque o sistema religioso tenta ajustar Deus à vontade humana, como é que se diz, aos protocolos humanos. Então muitos líderes estão falando uma linguagem que o povo gosta de ouvir, mas tem duas palavras que muitos não gostam. Uma chama-se pecado, e o pecado precisa ser tratado, pois é o pecado que separa o homem de Deus, é o pecado que separa a bênção daquele que necessita ser abençoado. A mão do Senhor não é curta, não está encolhida, para que não possa abençoar. O ouvido do Senhor não está surdo, para que ele não possa ouvir. Mas enquanto a pessoa não aceita que pecado cria uma barreira, cria uma parede de separação, enquanto a pessoa não estiver disposta a reconhecer o que é pecado e procurar sair da cultura do pecado, pecado todos cometem, mas o justo, ele não comete pecado porque é a cultura dele. Ele cai em pecado por acidente, por circunstância. Mas o ímpio e o mundo vive numa cultura de pecado, pois no mundo até o pecado já está institucionalizado. Tem muitas leis criadas que apoiam o pecado, que apoiam muita coisa aí, ainda tem mais coisas a caminho. A liberação do aborto, o que é isso? Institucionalização do pecado, não é verdade? A liberação da droga, o que é isso? Institucionalização do pecado. E aí tem mais outras coisas aí, que nem é mais lícito falar, mesmo que a Bíblia mostre como verdade, como abominação, mas hoje, as leis que os homens criaram
parece, e eles querem que elas tenham mais importância do que o que Deus diz. E o homem se perde quando se perde no homem o governo de Deus. E o homem se perde quando ele valoriza mais as coisas que o homem cria do que o que Deus já criou e determinou. E tem leis criadas por Deus que são imutáveis. Os princípios de Deus, os padrões de justiça são imutáveis. E a segunda palavra, que ela não é muito social, que a maioria não gosta de ouvir, e até os crentes, alguns religiosos, não gostam muito de estudar a esse respeito, chama-se o sangue de Jesus. O pecado separa o homem de Deus, e o homem, o ser humano, perece por causa do pecado. O ser humano irá para o inferno quem não quiser reconhecer os pecados e confessá-los para Deus. Ele acabará indo para o inferno. Mesmo que você não goste da palavra pecado, ele é seu inimigo e será, como é que se diz, o dono da sua vida. Porque quando a pessoa não vence ele, acaba sendo vencido. Amém? E porventura, as pessoas que se corromperam, que se deixaram vencer pelo diabo, porventura não se tornaram, antes de serem vencidas e escravizadas pelo diabo, não se tornaram escravas de seus próprios pecados? O que significa ser escravo? Ela não domina aquelas coisas quando vêm, lhe dominam. Então tudo aquilo que lhe domina, tome cuidado. Deus não impõe, Ele propõe. Então, como o pecado separa, a outra palavra que não é social, as pessoas não gostam de ouvir, é sobre o sangue de Jesus. E é justamente o sangue de Jesus que resolve o problema dos pecados. Amém? Assim como a água está para limpar a sujeira, o sangue de Jesus está para purificar os pecados. Amém? Amém? Vamos ver o futuro. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a seguir. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. De quem? Do dragão e seus anjos. E o que mais? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Aqui está uma revelação do futuro. E aqui está, meus amados, deixa o verso 11, que mostra algo interessante, que aqui mostra quem venceu. Quem venceu o diabo e quem venceu a morte, até a morte. Que venceu o tempo de vida terrena e foi recebido no céu, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então aqui está, meus amados, a maneira para nós vencermos, e não há remissão de pecados sem o sangue, sem sangue, não há remissão, mesmo lá do tempo do Velho Testamento, mesmo antes e muito antes de Cristo ter dado a sua vida e ter derramado o seu sangue, os que pecaram antes de Cristo tiveram que, algum sangue foi derramado de um novilho para purificação do pecado do pecador. Então, se você não aceita, você acha que o sangue de Cristo, a palavra sangue, não faz parte da sua linguagem, dos seus conceitos de fé, tome cuidado. Você vai ficar na terra e vai ter como general da sua vida, chefão da sua vida, o dragão, a antiga serpente, chamado diabo, que trouxe junto consigo a terça parte dos anjos. E ai da terra, ai do mar, porque quando estivermos lá no céu, o diabo não está no céu, mas não está na terra. Ele está em regiões celestes, e é dali, como ele não é onipresente, ele tem que estar numa altura para poder contemplar para onde ele direciona os seus ardis, os seus ataques. Mas quando a igreja subir até dessa região celeste, ele vai ter que descer. E ai da terra, e ai do mar, ai daqueles que ficarem, ai daqueles que não estiverem com Cristo, ai daqueles que não vencerem através do sangue. E nesta noite eu quero falar um pouco sobre o poder que há no sangue de Jesus. Já desde o passado, o Senhor deixou o exemplo, modelo, tipo, quando o povo estava escravo lá no Egito, que o Senhor levantou Moisés para libertar aquele povo, e foi operando milagres. Era milagres para o povo de Deus, porém maldições para o povo egípcio e Faraó. E a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. Então o Senhor preparou um meio de libertação para o seu povo, porque o Senhor estaria enviando à meia-noite daquele dia, a última praga, a morte de todos os primogênitos, tanto humanos quanto de animais. Mas o Senhor então providenciou um plano de redenção para o povo que Ele estaria libertando. Êxodo 12, verso
3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E o verso 7, o que diz ali? Tomarão do sangue do cordeiro e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas aonde estarão, aonde estiverem fazendo a refeição do cordeiro. E no verso 13, olha o que diz, versículo 13: mas o sangue que o Senhor deu como instrução, era o sangue que declarava: esta casa foi expiada, foi purificada, essa casa foi salva, essa casa tem a marca do sangue de um cordeiro, tem um que redimiu, que pagou o preço, e o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Desde o começo, desde o primeiro pecado que o ser humano cometeu, sangue foi derramado. O Senhor imolou um cordeiro e tirou a pele e vestiu Adão e Eva de peles. Então, desde que houve o primeiro pecado, houve a necessidade de derramamento de sangue para cobrir, porque o efeito da redenção é cobrir, proteger, propiciar liberdade e restauração. Então ali nós vemos, agora vamos para Romanos capítulo 3, versículo 21 a seguir. Agora o apóstolo Paulo falando: mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, e não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Aqui está, meu querido, minha querida, o que significa ser justificado gratuitamente. Você chegou, vamos fazer de conta, mas a maioria realmente está nessa conta sim, que chegou aqui um pecador, com muita coisa em débito com Deus, com muita coisa desajustada, com muitas práticas erradas, com muita dívida para com Deus. Você chegou aqui devedor, e à medida da sua fé, porque a justificação é gratuitamente, sem distinção, para todo o que crê. Se você faz parte do todo o que crê, daquele que crê, você chegou aqui devedor para com Deus, e sairá daqui justificado. Deus vendo você justo. Como é que Deus me vê justo? Quando eu creio no sangue de Jesus Cristo,
quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, Deus não olha mais para o meu pecado, mas olha para mim, para ver aonde eu estou, se eu estou na prática do pecado ou se eu estou em Cristo. Amém? Quantos querem ser justificados? Esteja em Cristo. Quantos querem serem reprovados por Deus? Continue na prática do pecado. Amém? É prática a palavra. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção tem um significado muito grande. Eu não vou falar hoje, porque só ela dá uma ministração de um culto. Redenção. Redenção é o preço pago. Foi o preço que foi pago para que eu seja do Senhor, que eu não mais seja do diabo. O preço, redenção foi o preço pago para que eu seja livre. Redenção foi o preço que foi pago para que eu seja livre para cumprir a minha missão, para que eu possa ter meus desígnios, meus projetos, meus sonhos realizados. Então, redenção foi o preço pago. E que preço foi esse? Preço de sangue. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e que Deus, como é que Ele propôs? Ao qual Deus propôs como meio, propiciação, quer dizer, como meio, como caminho, pela fé no seu sangue. Então aí está a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, para a demonstração de sua justiça. Quero dizer para os irmãos, Deus é amor, mas Ele também é. Deus é amor, Ele não olha o seu estado. Ele é a justiça para julgar suas escolhas. Se as suas escolhas forem sábias, inteligentes, você salva-se das suas consequências. Mas se suas escolhas são, desculpe a expressão, são burras, vai pagar caro. Amém? Amém? É dessa maneira que Deus trata, Ele é justiça. Ele vai julgar pelo certo. Você toma uma atitude certa, o justo aprova. Quem toma uma atitude errada, quem é justo, reprova. Amém? Agora eu pergunto, como cada um se sente agora? Aprovado ou reprovado por Deus? Se sua vida fosse encerrar hoje, que hoje viesse o anjo, não vou dizer que cor seria a veste dele, tá? Para quem está preparado, vem de branco, tá? Para quem não está preparado, vem de preto, com uma gadanha na mão. Mais ou menos assim, não é? Como é que cada um se sente? Aprovado ou reprovado? Aceito ou rejeitado? Salvo ou perdido? Em paz ou apavorado? Amém? Amém. Que Deus tenha de nós, e Ele tem, isso é uma verdade, e diz a própria palavra, que nós não podemos nada contra a favor da verdade podemos desfrutar de muito benefício, mas contra a verdade ninguém pode absolutamente
nada. Amém? Jesus disse isso. Não se pode nada contra a verdade. Porque a verdade é um instrumento de libertação. E o verso 26, o que diz ali? Para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também aprovador, justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém? E lá em Romanos capítulo 5, verso 8, a seguir, também diz aqui algo interessante. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Essa é a prova do amor de Deus. Deus dá a prova do seu amor. Quando éramos ainda pecadores, ignorantes, escravos, Cristo morreu por nós. E o verso 9 diz o quê? Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo que mesmo? Como é que o homem pode se tornar justo? Somente pelo sangue de Jesus. Amém? A fé no sangue de Jesus, a pessoa é purificada. Nós vamos, no transcurso desta palavra, trazermos soluções para problemas que têm tirado o sono de muita gente. E o verso 10, o que diz? Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui nós vemos que o amor nos salva, mas o sangue de Jesus nos justifica, nos torna justo. Porque quando somos purificados, os nossos pecados são purificados, são lavados no sangue de Jesus, nós somos aprovados por Deus. Vamos para Levítico, capítulo 17, verso 11. Porque a vida da carne, olha a importância, a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer a expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação. O que significa expiação? É o expiar, quer dizer cobrir, purificar, reconciliar. É o sangue de Jesus que sela a nossa reconciliação com Deus. É o sangue de Jesus que destrói a inimizade, a separação. Por isso que quando a pessoa se encontra com Cristo, o testemunho da sua salvação chama-se paz com Deus. E é o sangue de Jesus que opera, porque a vida está no sangue. E você crendo no sangue de Jesus e recebendo, por isso que quando Jesus, ele ministra a ceia, ele pega o pão e diz: este pão simboliza o meu corpo, que é moído por vós. E ele pega o cálice do vinho, e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, no sangue de Jesus há uma aliança, aliança de vida eterna, aliança de proteção, aliança de salvação, aliança de pertencimento.
Por isso que o Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Quando a pessoa tem uma aliança com o Senhor, que entregou a sua vida para o Senhor, o diabo não toca na vida dele. Falei ainda segunda noite aqui, o diabo, muita gente faz ele muito poderoso. O diabo é o cão de Deus, que obedece às ordens de Deus. Assim como qualquer fazendeiro tem a sua criação, tem bons cachorros, e ele usa os cachorros contra a criação dele. Quando a criação desobedece, sai do recinto, sai dos limites. Amém? Amém? Por que muita gente, por que tem muito crente que é atacado, ele é alcançado, ele é, como é que se diz, sofre dano, o diabo causa dano na vida dele? Com certeza, em alguma desobediência, ele está incorrendo. Quando o diabo, chamado devorador, toca nas finanças de crentes, dos filhos de Deus, em alguma coisa está errado. Ou não é dizimista, ou não é ofertante, ou não é liberal, não é abençoador, ele é um mesquinho, ele é um avarento, ele rouba até de Deus. Amém? Eu sei que muita gente fica de cara meio amarrotada quando se fala isso. Escolha sua, querido, querida. Tudo que Deus fala, cumprir-se-á. O céu vai passar, a terra passará, mas nenhuma palavra do Senhor vai passar. A Bíblia diz que nenhum jota, nenhum tio cairá, sem que se cumpra. Amém? Que Deus continue tendo de nós, e Ele tem. Então nós descobrimos que a vida está no sangue. Por que o crente, mesmo quando ele comete algum delito, alguma fraqueza, e ele sabe, vamos para o texto aqui prático disso, 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para quem João estava falando? Para a igreja, para os irmãozinhos, para os filhinhos da fé, para aquele rebanho pastoreado por João, o apóstolo do amor. Ele era tão amoroso, que também teve as suas dificuldades num momento de luta, que ele pediu permissão para o Senhor para derramar fogo do céu para destruir um certo tipo de povo. E era cheio de amor. E ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem alguém aqui que não peca? Levante a mão. Tem alguém que não peca? Está vendo? Todos? Então como é que se resolve o problema dessas fraquezas que ninguém consegue se livrar? Como é que se resolve? Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Cada vez que você reconhece que pecou, você recorre a esse advogado? Ou você vai dar tempo para que, pensando que ele vai esquecer?
Pecado é sujeira. Guarda a sua roupa suja. E esqueça dela. E daqui a um ano busque ela. Como é que você vai encontrá-la? Pior do que deixou. Porque a sujeira atraiu imundícias. Amém? Amém? E assim é a vida do crente, que quando ele falha e não se conserta, pensando que ficando um mês fora da igreja, um ano fora da igreja, ele voltando, já voltou limpinho. Sim, você fica limpinho se hoje você pecou e hoje recorreu, o sangue de Jesus já lhe purificou. Amém? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que ele é ainda? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o... Meu querido, pare de falar do pecado na vida dos outros. Fale do perdão para esse pecado, para quem pecou. Meu irmão, Jesus te perdoa. Meu irmão, minha irmã, há perdão, há reconciliação, há solução. É que nem dizer, você está na comunidade, em comunhão, alguém se sujou, tem água, lave-se. Amém? Tem água, lave-se. Tem roupa limpa, troque as vestiduras. Agora eu faço a pergunta: quantos amam o seu próximo? Quem ama, procura solução. Quem não ama, procura dificultar a vida dele. E agora eu pergunto: seu amor é verdadeiro? Quando você vê alguém em dificuldade, você mostra, você vê alguém sujo, você facilita a água? Quando você vê alguém em pecado, você mostra que Jesus já resolveu o problema do pecado? A falsa religiosidade constrói um tipo de crente bebelô, crente egoísta, que ele é que quer ser salvo e o mais que se perca. Esse espírito do mundo, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo, toda a sua família. O mais quebra, o mais difícil, o mais rebelde, tem solução para ele. E sabe o que a palavra diz? Que aonde abundou o pecado, a graça vai, o quê? Superabundar. E toda a verdade, ela tem aplicações ilustradas, tem aplicações paralelas. Assim como, até uma coisa interessante, até eu vou usar isso aí. E na igreja é bem ao contrário. Quando vem uma pessoa que vem lá do mundão, que vem com uma bagagem terrível, então se converte, aí os irmãos, os líderes, e muito mais os irmãos de mais tempo de igreja, tem que cuidar, ele era isso, tem que tomar cuidado, ela era isso. E aí desenterram o passado. E a pessoa querendo um espaço para se ocupar, para não dar mais espaço para o pecado, e os santarrões de irmãos hipócritas impedem as pessoas de se ocuparem no reino. Amém? Como é que é uma terra que desenvolve com muita força, matos, ervas improdutivas, ervas malignas, aquela terra, ela vem com tanta força, e se tirar aquele mato e botar uma cultura boa, aquela cultura boa também não vai vir na mesma força? Sim ou não?
Mas às vezes a terra é tão ruim que nem isso dá. Tá? Tem gente que é tão ruim que nem para o diabo serve, viu? São tão preguiçosos, em termos de produtividade, em termos de utilidade, em termos de relevâncias, que nem o diabo não quer para as fileiras dele, viu? Que Deus tenha de nós. Por que o diabo tenta o crente? Porque o crente é uma pessoa de decisão, de posição, e o diabo gosta de pessoas de decisão e de posição também. Por isso que ele vem com as propostas, com as ilusões, com os enganos. Amém? O sangue nos purifica. Olha aqui, 1 João 1, 7, olha o que diz. Observem aqui, eu estou falando que o sangue de Jesus purifica. Só quero dizer, o sangue de Jesus, muitos querem fazer do sangue de Jesus como um cartão de crédito. Pecou? O sangue de Jesus me purifica. Sabe quando a palavra, a oração, a declaração de o sangue de Jesus me purifica de todo pecado funciona? Quando andamos na luz. Se você anda na luz, o que significa andar na luz? Quando andamos na palavra, como Ele na palavra está, quem anda na palavra tem comunhão uns com os. Eu não tenho comunhão com aquela irmã, eu não consigo ter comunhão com aquele irmão. Um está nas trevas, ou ele ou eu. Quem está andando na palavra tem comunhão uns com os outros. Se você não gosta da comunhão na igreja, chega atrasado e sai na oração, no encerramento da palavra, que nem espera a bênção apostólica, revise, você não está andando na palavra. Porque quem anda na palavra tem prazer da comunhão, porque na comunhão, olha o que diz o Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. E o que mais? É como o óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola de suas vestes, como o orvalho do Hérmon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Na barba? Nos montes? Através do orvalho? Aonde? Aonde? Eu vou lá para o monte, para passar a noite no monte, para pegar um orvalho. Não é o Hérmon, mas eu vou dizer, esse é o meu Hérmon. E ficar pegando o orvalho lá. É ali que o Senhor derrama a bênção e a vida? Não, é na comunhão com o seu irmão, é na comunhão da família de Deus. Se você não gosta da comunhão na família de Deus, olha, não sei de que família você está ligado, em que família, porque essa família é a família que vai viver eternamente junto. A sua família carnal, biológica, familiar, hereditária,
nem todos vão ir para o céu. Amém? Não fica muito ligado não. Te liga em quem tem o mesmo Senhor. Te liga com quem anda servindo ao mesmo Senhor. É dessa maneira que as coisas começam. Então quem anda na luz como ele na luz está, tem comunhão uns com os outros. E se você tem comunhão, mesmo que caia, se levanta. Mesmo que tenha falhas, não se esconde, não desaparece, não dá tempo ao tempo. Eu vou dar um tempo para Deus. Vai dar tempo para o diabo enrolar mais ainda. E aí o que vai funcionar? O que diz a palavra. Andando na palavra, vivendo em comunhão, toda e qualquer falha que você cometer, você reconhecendo, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Amém? Aqui tem algo muito interessante. Vamos para Hebreus 9:14. Olha, algo muito forte, que traz cura. Quanto mais, põe o verso 13 junto. Aqui, o autor da carta aos Hebreus está fazendo uma conexão da lei com a graça. No tempo da lei, a aspersão do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santificava os contaminados, aqueles que pecavam. E aí então, agora vem a graça, Jesus Cristo, a graça, trazendo salvação. O autor diz assim: quanto purificava os contaminados, quanto a purificação da carne. Quanto mais agora o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus, purificará das obras mortas a nossa consciência, para servirmos ao Deus vivo. O que significa isso aqui? Do sangue de Jesus purificar das obras mortas a consciência. Tem muita gente com traumas e não conseguem se libertar desses traumas, que volta e meia entra em crise, ou vai para uma loucura, ou cai numa depressão, quando não suportam a acusação da consciência, caminham para um suicídio. As pessoas que estão se autodestruindo, outros por causa da consciência, se afogam na bebida, outros na droga, outros se jogam no crime, nas libertinagens, tudo para afogar a voz da consciência. Por que isso? Porque num dado tempo da sua vida, sofreram abusos, ou abusaram de liberdades que tiveram, cometeram coisas que jamais se perdoam e não apagam da consciência. Mulheres que cometeram aborto, que assassinaram o seu próprio filho. Homens que cometeram assaltos e mataram as suas vítimas, e ninguém descobriu. Mas essa obra ficou registrada na consciência do ser humano. Outros cometeram coisas terríveis na empresa, fazendo desvios,
É tanta coisa que acontece cada dia. Esses erros, essas corrupções, esses hackeamentos que destroem. Tem pessoas que, por não dominarem a sua mente e a sua língua, destruíram a carreira da vida de pessoas importantes, de inventarem mentiras e fofocas, e a pessoa ficar tão humilhada pelos males que recebeu de alguém, não resistir e desistir de viver e se suicidar, de tanta mentira e coisa que lhe fizeram. E quem cometeu as coisas erradas, a consciência não morre. Enquanto o sangue de Jesus não lavar e não purificar a consciência, a sua consciência estará sobrecarregada de registros de obras mortas. Se alguém está com sono, é o diabo, é o espírito, o demônio chamado dorminhoco, que sentou na cabeça e botou o calcanhar nos olhos. Chacoalha a cabeça aí. Sempre quando vem uma palavra de libertação, e o diabo não quer que aquela pessoa se liberte, ele manda um demôniozinho chamado dorminhoco, que senta na cabeça da pessoa e põe o calcanhar nos olhos da pessoa, e ela logo está até se babando. Amém? Se a sua cabeça pesou, ele sentou. Amém? Então, olha o que diz a palavra. Naquele tempo, antes de Jesus Cristo ter morrido e derramado o seu sangue, a cinza de touros, o sangue de bodes e touros e cinza de uma novilha, purificava o pecador quando confessava. E agora diz, muito mais agora, o sangue de Jesus Cristo, que se ofereceu imaculado, purificará as nossas consciências das obras mortas. Você não precisa se acordar apavorado, ou ter insônia, ou ter pesadelo, ou ter medo do escuro e medo do amanhã. Está em você, o seu coração, ele abre por dentro, e a chave dele é você que manuseia. É você que deve reconhecer para ele, não precisa contar nem para mim, nem para ninguém, o que você fez, mas confesse para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu fiz tal coisa, eu peço perdão, me purifica, apaga. Depois no final estaremos orando para resolver esse problema. Amém? Diz também que o sangue de Jesus nos aperfeiçoa. Tem pessoas que não conseguem praticar boas obras. Olha o que diz Hebreus, capítulo 13, verso 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Então, operando em nós o que é agradável. Então, se você não consegue fazer a vontade de Deus, se propõe a servir e não consegue continuar, se propõe a
assume um compromisso e logo desiste. O sangue de Jesus lhe aperfeiçoa, lhe purifica. O sangue de Jesus lava você e torna você purificado. Então há poder no sangue. E também lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O que Pedro quis dizer? Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós trazemos como herança os legados familiares. Nós pertencemos a 4 mundos, o mundo biológico. Todos nós trazemos traços biológicos. Pertencemos ao segundo mundo, o mundo sociológico. Trazemos a herança social e principalmente das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Traz toda a influência. Nós trazemos também, pertencemos ao mundo psicológico. Conforme é o seu estado psicológico, o seu bem-estar ou mal-estar, você vai construindo, vai vivendo o sentimento, porque aquilo que você ouve altera o que você sente. Amém? E pertencemos também ao mundo espiritual. E mundo espiritual tem o benigno e o maligno. Eu não sei como é que era o mundo espiritual sobre a sua família, se era benigno ou maligno. E você traz herança da ação desses espíritos. Se a sua família era uma família benigna, bendita, abençoada, que servia a Deus, com certeza você traz algumas instruções, algumas experiências, mas mesmo assim, tem muita gente que diz que serve a Deus, mas tem muita bagagem do diabo em suas práticas cotidianas. Então cada um traz, e Pedro diz que através do sangue de Jesus Cristo, nós nos libertamos dos legados hereditários que nossos pais nos deixaram por tradição. Porque a cultura, ela é uma tradição que vai ficando de geração a geração. E o sangue de Jesus é suficiente, é capaz, é poderoso para também mudar a sua cultura. Amém? Ficamos em pé. Eu sei que muitos querem a bênção, necessitam de bênção. Muitos necessitam de cura, outros necessitam de libertação. Eu estou trazendo uma palavra para interromper a ação do diabo na sua vida. Eu posso orar por você, você sair daqui curado, aliviado, mas se você não mudar a cultura da sua vida, se você não mudar os seus hábitos, porque na vida tudo é uma substituição, e o espaço da sua vida, que você não ocupar no reino, o diabo vê como desocupado e ele invade. De quem os irmãos acham que o MST aprendeu? Aprendeu com o diabo, invadir terras alheias. Amém? Amém?
E a Bíblia mostra isso. Não subestime, não adianta você resistir à verdade, não aceitar a verdade. Verdade continua sendo verdade, creia ou não, aceite ou não, ela vai continuar sendo verdade. O Senhor propõe solução. Por isso que o sangue de Jesus purifica o ser humano de todo o pecado. Pecado atrai demônio. Pecado atrai enfermidade. Pecado atrai acidente. Pecado atrai prejuízo. Pecado atrai desgraça. Pecado abre a porta para o diabo interferir na sua vida. Amém, amém. Não adianta ignorar. Mas a lei diz que isso não é pecado. Tem muita coisa que não é mais. Para o diabo nada é pecado. O diabo vai falar mal do que é alimento dele. O diabo se alimenta dos pecados na vida dos crentes. O diabo se alimenta dos pecados na vida dos filhos de Deus. Uma coisa interessante, vamos lá para 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Põe o 7 junto. 7 e 8. Aqui Pedro está ensinando lançar sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E sede sóbrios e vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ansiedade atrai demônios. Ansiedade atrai demônios. Uma mãe quando está grávida, uma mulher quando está grávida, ela vive muita ansiedade. A criança nasce com problemas respiratórios. E esses problemas respiratórios, que é oriundo de ansiedade da mãe, são espíritos que já nascem com a criança no aparelho respiratório. Ou vai ter que tomar remédio para sempre, ou libertar dos espíritos. De onde é que os irmãos acham que surge a asma, bronquite, rinite alérgica? Qual foi a porta que foi aberta para uma criança nascer com esses problemas? Ansiedade da mãe. Ansiedade atrai demônios. Amém? Amém? E se você tem problema respiratório, hereditário, o sangue de Jesus quebra, interrompe essas maldições hereditárias. Somente o sangue de Jesus quebra a cadeia de maldições hereditárias. Somente o sangue de Jesus purifica a consciência de obras mortas. Amém? Hoje vou estar orando por libertação. Mas nessa área, cada quarta-feira estaremos trazendo libertação, área por área. Eu sei que tem muita gente que não tem conhecimento, quer que Jesus faça tudo. Não, área por área. Vamos trazer libertação, área por área. E você sabendo, saindo daqui hoje, sabendo como se tornar justo, como se tornar aceitável, como se tornar aceito por Deus, aprovado por Deus, você sabe, saindo daqui sabendo
como se tornar justo, você já vai tirar o diabo da sua sociedade. Ele já não vai mais comer na sua mesa, ele já não mais vai dormir na sua cama, ele não vai mais participar da sua receita. Amém? Não adianta também só brigar com o diabo. Diabo, eu não te quero. Você está brigando e não está ocupando o lugar. E em cada culto você vai aprender como tirar o espaço do diabo e ocupar o espaço para Deus. Se você quer melhorar as áreas que o diabo vinha ocupando, tire do diabo agora e coloque a serviço de Deus. Amém? Louvor, adoração, comunhão, servir, amar, perdoar, ser solução aonde estiver. E tudo que o ser humano faz é para si que o faz. E tudo que o ser humano não quer fazer é para si que ele também não está querendo retorno. Vamos fazer uma oração coletiva? Vamos declarar. Senhor meu Deus, reconheço o poder que há na Tua palavra. São verdades que não podemos ir contra. Eu aceito estas verdades, porque creio que elas trará libertação para mim. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo purifica todos os meus pecados. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo purifica a minha mente, o meu consciente, o meu subconsciente e o meu inconsciente das obras mortas, dos registros do passado e de coisas que o diabo marcou. Eu peço, Senhor, que o sangue de Jesus me purifique, me santifique, e que a partir de hoje, na minha mente, e no meu consciente, e no meu subconsciente, e no meu inconsciente, seja escrito uma nova página de vida. Quero construir os meus pensamentos fundamentado nos teus princípios. Dai-me, Senhor, uma disposição de alma e de espírito para colocar em prática a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que Jesus pagou pelos meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a partir de hoje, exercitar a minha vida na prática de boas obras, me ajustando em todos os ensinos. Eu rejeito em minha vida todas as propostas do diabo, as influências de pessoas erradas, a influência desse mundo, e peço a Ti, Senhor, dá-me sede e fome da Tua palavra, que eu desenvolva a prática do amar, do servir, do perdoar e estar sempre disposto a ser solução. Obrigado, Senhor, porque com a ajuda do Teu Espírito eu serei melhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor. Aleluias.
a sua consciência estando liberta, o que é a consciência? É a lâmpada do Senhor. Amém? Porque muitos sabiam que era certo e não conseguiam fazer. Muitos sabiam que era errado e não conseguiam deixar de fazer. Por quê? Porque a consciência estava toda cheia de obras mortas. Estava. Amém? Estava. Se você crê na palavra, o sangue de Jesus tirou todas elas, e você vai ver que a partir de hoje, você estará mais leve, você terá domínio próprio, você será mais determinado, mais positivo, altruísta, alegre. Amém?